Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, nosso encontro com a cruz. Hoje, sexta-feira, dia 28 de março, hoje, às 3 horas da tarde, o nosso momento tão especial de oração no encontro com a cruz. Sou o pastor Edson, da Igreja Metodista Central de Nova Friburgo, e toda sexta-feira nós fazemos essa oração tão especial na hora da misericórdia, na hora da morte do Senhor. Sejam bem-vindos e bem-vindas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É um prazer estar com você mais uma vez em nome de Jesus. Graças te damos e bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Querido irmão e irmã, vamos estar lendo a palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler Mateus 27, do 57 até o 61, o sepultamento do Senhor. Hoje nós terminamos Mateus, semana que vem a gente começa com Marcos. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu no lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Estava ali sentado em frente do túmulo Maria Madalena e a outra Maria. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai, nessa hora que lembramos da tua morte, sexta-feira, 3 horas da tarde, lembramos também, Pai, do seu sepultamento. Fala conosco, ó Deus, na meditação da tua palavra, em nome de Jesus. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Meu irmão, minha irmã, como é bom a gente parar uma vez por semana e olhar Jesus crucificado por nós. Amado, nunca essa cena pode sair da nossa mente, porque foi na crucificação de Jesus que os nossos pecados foram retirados, que a nossa maldição foi destruída, que a morte foi morta. Foi na crucificação de Jesus que toda a maldição da lei foi abolida. Gálatas 3,13 diz isso. Jesus se fez maldito por nós e Ele nos deu a vida eterna. Que alegria poder meditar na paixão de Jesus. Nunca tire da sua mente: o meu Jesus morreu por mim. E hoje no Evangelho do Mateus, nós vemos esse Jesus morto sendo sepultado. E os detalhes são profundos. O versículo de número 57, logo depois que Jesus morre, ao cair da tarde, ou seja, já tinha entrado o Shabat. Por isso que o corpo de Jesus não foi preparado. Veio um homem rico de Arimateia, chamado José. Esse homem morava em Arimateia, ou era nascido em Arimateia, e era rico. José de Arimateia era membro do Sinédrio, um dos anciãos dos judeus, mas tinha um diferencial. Ele era rico, influente, ele era um dos anciãos dos judeus, do Sinédrio, mas o Evangelho diz que também era discípulo de Jesus. Ele era rico,
era influente, era do Sinédrio, mas era discípulo de Jesus. Esse é o diferencial. O diferencial não é que ele era rico ou que ele era pobre, mas que era discípulo de Jesus. Amado, eu profetizo na tua vida toda sorte de bênção, em nome de Jesus. O importante, querido, é que você seja discípulo de Jesus. Era um homem rico, de Arimateia, discípulo de Jesus. Esse foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. Ele tinha tanta influência, inclusive influência política, que ele chega para Pilatos e diz: eu quero o corpo de Jesus. Será se ele comprou o corpo de Jesus? Talvez sim. Eu quero o corpo de Jesus. E Pilatos deu o corpo de Jesus para ele. Isso me chama muita atenção, querido, porque as pessoas procuravam Jesus quando ele estava curando, ressuscitando mortos, multiplicando pães e peixes, transformando água em vinho. Eles procuravam Jesus quando Jesus estava fazendo sinais e maravilhas. Só que que José de Arimateia é discípulo. E como discípulo, ele se interessa pelo corpo de Jesus. Fala a verdade, você se interessaria pelo corpo de Jesus? Os apóstolos fugiram. Muitas pessoas foram embora. Quem chegaria ali e pediria o corpo de Jesus? Uma pessoa condenada por Roma, odiada pelos sacerdotes. Na realidade, o José, ele dá a cara a tapa, né? Porque ele vai pedir o corpo de uma pessoa odiada pelo Sinédrio, pelos sacerdotes, por Roma. Mas lembre de uma coisa, José de Arimateia é discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, ele não abandona Jesus nunca. Ele fica com Jesus, ele fica com a igreja, fica com a Eucaristia, com a ceia do Senhor, ele fica com Cristo. O discípulo de Jesus não abandona Jesus por nada. O discípulo de Jesus permanece com Jesus. Eu quero o corpo de Jesus. Precisou pagar? Eu até acredito que ele precisou pagar. Mas ele queria o corpo de Jesus. Para quê? Para adorar o corpo de Jesus? Não. Para dar a Jesus um sepultamento digno. Para que os animais não viessem comer a carne daquele defunto. E dar a Jesus um enterro de rico. Com os ricos ele foi sepultado, já dizia a profecia. E José de Arimateia, rico, influente, politicamente influente, ele é discípulo de Jesus. Ele quer o corpo de Jesus. Ele adora Jesus, mesmo Jesus morto. Eu quero o corpo de Jesus. Eu me interesso pelo corpo de Jesus. E ele paga muito caro. Como ele era rico, ele tinha um túmulo. A Bíblia diz, e o corpo lhe for entregue. Aí o 59, e José, levando o corpo, envolveu num lençol limpo de linho. Logicamente que colocou algumas coisas lá no corpo, não foi feito um trabalho completo, porque no domingo as mulheres também foram lá acabar de preparar, né, levando essências para colocar sobre o corpo. Mas ele pega e envolve Jesus num lençol limpo, que ele comprou, que lhe pertencia. Ele está ofertando a Jesus, investindo em Jesus. No momento que, humanamente falando, Jesus não podia fazer nada mais. Mas como Jesus se agradou e deve ter se agradado desse gesto amoroso de José pelo seu corpo. E a Bíblia diz que ele depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha.
e rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, ele foi embora. O José de Arimateia é rico, influente, politicamente influente, um dos anciãos do judeu do Sinédrio. Vai lá, consegue o corpo de Jesus, dá um lençol para Jesus, dá o seu túmulo para Jesus. Ele gastou muito dinheiro, mas foi a oferta que ele deu para Jesus. Mas o que me chama a atenção é para Jesus morto. Se a minha relação com Jesus é uma relação bancária, mercantilista, mercadológica, se Jesus está morto, ele não me serve mais. Eu vou procurar um outro. Agora, se eu sou discípulo, ainda morto, eu sou discípulo. Ainda não podendo me ajudar, eu sou discípulo. Ainda não curando mais enfermos, eu sou discípulo. Ainda não podendo fazer nada por mim, eu sou discípulo. O José demonstrou que foi discípulo a toda prova. Amado, quantas pessoas abandonam a Santa Ceia, abandonam a igreja, abandonam o ministério, abandonam o altar por muito pouco. Deixam de ser discípulo assim de um piscar de olhos. Uma pessoa falou assim: pastor, eu já trabalhei na igreja, já fiz isso, aquilo, agora não quero fazer mais nada, não quero mais ser discípulo. José de Arimateia, amado, o que ele podia fazer? Um corpo morto? Jesus não pode fazer nada. Mas José de Arimateia honrou Jesus, honrou na sua morte. E é isso que a gente tem que fazer, honrar Jesus em qualquer momento. E o versículo 61 é incrível, esse versículo, que ele diz assim, olha, estavam ali, sentados em frente do túmulo, Maria Madalena e a outra Maria. Jesus foi sepultado, a pedra foi removida e as duas mulheres ficaram ali, provavelmente chorando, adorando, se lamentando, mas permaneceram sentadinhas em frente ao túmulo de Jesus. Nesse encontro com a cruz, eu te pergunto, e me responde aí, por favor, nos comentários. Até quando você vai ser discípulo de Jesus? Jesus está morto, mas essas mulheres ficam sentadas ali, em frente ao túmulo. Jesus está morto, mas José de Arimateia se expõe para pegar o corpo daquele que era odiado pelas autoridades judaicas e por Roma. Jesus está morto, mas José pega o seu túmulo novo e dá para Jesus. Jesus está morto, mas José pega um lençol de linho e enrola o corpo de Jesus. A resposta disso tudo está no 57. Era também discípulo de Jesus. Se você é discípulo de Jesus, você não abandona Jesus por nada. Amado, eu estou na igreja dos meus 15 anos, estou com 55 anos. Eu quero morrer permanecendo, amando Jesus, tomando a Santa Ceia e congregando na casa de Jesus. E se alguma coisa acontecer? E se alguma coisa falhar? Permaneço
discípulo de Jesus. José de Arimateia era discípulo quando Jesus morreu, quando Jesus estava vivo. E quando ele morreu, continuou sendo discípulo. Por isso, falar do Cristo crucificado, falar de Jesus na cruz, falar das mãos perfuradas, falar do Jesus sendo sepultado, para mim é muito maravilhoso. Porque eu estou falando da maior prova de amor que Jesus teve pela minha vida. Ele morreu por mim. Ele se entregou por mim. Ele se deu por mim. Por isso, repita comigo 3 vezes. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Jesus misericordioso, muito obrigado porque o Senhor morreu por mim na cruz. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor se entregou por mim. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Jesus. E eu quero ser discípulo, igual José de Arimateia, igual Maria Madalena e a outra Maria. Quero permanecer junto da cruz e junto do túmulo, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós, agora e para sempre. Amém. Queridos, eu quero que você escreva aí nos comentários uma frase de amor a Jesus. Pode ser 2, 3 linhas assim, frases de amor a Jesus. Tá bom? Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Graças te damos e bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo.